Pronto. Agora sim, estamos sendo gravados. Daqui a pouquinho eu posto essa correção no AVA, então. Galera, antes de começar a falar especificamente das questões da prova, eu só quero fazer uma introdução aqui com vocês. Primeiro, o AVA é um portal novo e os professores ainda não estão habituados. Eu, por exemplo, não estou nem um pouco habituado com ele ainda. Embora eu consiga postar, embora eu tenha conseguido fazer a prova, eu apanhei um pouquinho, não vou mentir. Estou até pedindo ajuda do Elton, que é o responsável pelo TI da faculdade, ele está me ajudando bastante. Mas uma coisa que eu não consegui resolver sozinho, que o Elton ficou de ver para mim hoje, e que ele ainda não me deu retorno, mas ficou de dar, eu estou gravando essa aula aqui às 2 horas da tarde. O que acontece? Eu não consegui, porque teoricamente pelo AVA, quando a gente lança a nota já deveria sair no nome de cada aluno e, inclusive, lá na pauta da prova 1 já deveria sair a nota. Mas eu não consigo fazer isso. Não sei como que faz para fazer esse link. E aí ficou de ver isso para mim, o que está de errado, o que está acontecendo. Tá? De qualquer maneira, eu já enviei o feedback das questões para vocês. E nesse feedback que eu enviei já tem a nota. Eu não sei se vocês conseguem visualizar a nota, tá? Se vocês não conseguirem visualizar a nota, é fácil vocês descobrirem também qual é a nota de vocês, porque é só pegar 10 e diminuir pelos pontos perdidos, né? Porque nas observações eu coloquei, vocês perderam X ponto por causa disso, 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 perderam X ponto por causa disso, disso, disso. As demais estão corretas. Então também dá para ter a noção da nota fazendo uma médiazinha tranquila aí, né? Só umas contas de matemática básicas, né? Enfim, uma coisa que eu consegui fazer, eu não sabia que dava para fazer, mas na hora elaborar a prova, eu descobri que era possível. Eu consegui fazer com que o nome de nenhum aluno aparecesse para mim. E eu sei que vocês enviaram até alguns grupos, né? Enviaram a prova respondida com o nome nos grupos, mas eu evitei de ver, né? No que eu salvei aqui, eu simplesmente apaguei e depois eu corrigi. Como eu disse para vocês, se nós estivéssemos fazendo uma prova ao vivo, né, e por escrito, impressa, as questões objetivas seriam as primeiras e as discursivas ficariam por último, porque eu não gosto de ver o nome do aluno de quem eu estou corrigindo a prova. Isso é um costume que eu tenho. O portal me permite fazer isso. Então, eu corrigi a prova de grupos que eu não sabia quem participava desses grupos. Tá? Então, a correção foi o mais isento possível nesse sentido. E é o que eu sempre faço, sempre fiz, toda turma que já passou por mim sabe disso. Tá? Então, antes que você se sinta perseguido de alguma maneira, primeiro que eu não conheço a maioria esmagadora de vocês, infelizmente. Segundo, que eu não faço isso justamente por dois motivos. Primeiro, que eu não tenho paciência para isso, não tenho saco para fazer esse tipo de coisa, acho errado, inclusive. E o segundo é que eu não consigo fazer porque eu normalmente corrijo a prova sem olhar o nome das pessoas. Beleza? No mais, a prova ela foi corrigida da maneira que eu normalmente corrijo, tá? Só que com um pouco mais de critério, porque vocês tiveram 7 dias para fazer, fizeram um grupo com consulta, então, obviamente, que eu exigi um pouco mais, tá? A turma, como resultado, ela me apresentou um resultado que, de certa forma, eu fiquei um pouco decepcionado. Por quê? Porque eu ouvi sempre falar muito bem da turma de vocês, e vocês tiveram comigo um resultado mediano. Quando eu digo mediano, não estou sendo pejorativo, não, foi mediano mesmo. Juntar todas as notas e a média da turma não deve ter passado muito de 7, se é que passou, né? Embora tenha tido 10, tenha tido nota boa, né? Mas houve mais notas ruins do que eu imaginaria que pudesse haver, tá? Do que eu imaginei que poderia haver. Então, eu fiquei um pouco triste, né? Acho que não é por causa de falta de capacidade de vocês, como eu disse, eu sempre escutei bem de vocês. Acho que é mais por falta de atenção. A falta de atenção, inclusive, ela começa pelo fato de que a prova diz que é para ser enviada pelo Word. Só 3 grupos enviaram por Word. Né? São 10 grupos, 7 grupos enviaram por PDF. Então já começa a falta de atenção por aí. Né? Se você estivesse num processo, a gente faltaria o interesse e adequação. Eu poderia dar 0 para todo mundo que mandou em PDF. Lógico que eu não fiz isso. Mas é só para vocês terem uma ideia. A prova da faculdade, ela prepara vocês para o futuro. Então, eu sempre corrijo com essa visão, de preparar vocês para o futuro, certo?
Nesse caso, é óbvio que uma formalidade tão pequena dessa eu não ia dar zero para todo mundo, porque mandaram errado, mas isso já mostra um pouco da falta de atenção de vocês na hora de fazer a prova, né? Já mandaram em PDF, sendo que lá está escrito, enviar por documento do Word, né? E isso daí se refletiu nas notas, não diretamente, mas indiretamente, porque eu vi que muitos erros foram falta de atenção. Então, assim, dito isso, eu não falo isso aqui para passar o sabão em ninguém, nem para ficar menosprezando ou diminuindo vocês. Não, não é isso. Eu falo isso justamente para que isso surta o efeito contrário. Ou seja, para que vocês prestem mais atenção na hora de fazer esse tipo de coisa, né? Se vocês estão na faculdade, um dos momentos mais importantes para vocês é a prova, né? Se vocês estão fora da faculdade, o momento mais importante para vocês provavelmente vai ser um processo, ou vai ser uma situação extraprocessual muito, que tenha a sua relevância, né, um testamento, uma acordo extrajudicial, que seja. Mas qualquer coisa que seja, vocês têm que ter atenção, tá, galera? Então, eu falo isso para vocês aqui mais como não um puxão de orelha, mas um alerta, né, para vocês terem um pouco mais de atenção na hora de fazer aquilo que é importante na carreira de vocês. E aqui na carreira, entre aspas, de estudante, o importante aqui, além de prestar atenção nas aulas e estudar em casa, é também prestar atenção na hora de fazer as provas, beleza? Bom, dito isso, indo para as questões diretamente, a questão objetivo número 1, eu percebi que, se eu não me engano, só um grupo que errou, né? A maioria dos grupos aqui acertou. É um textinho que, inclusive, ele é adaptado, ele é um texto de uma questão de juiz que eu peguei e adaptei com as minhas palavras, acrescentei e retirei algumas coisas, e nesse texto a gente percebe que a gente pode extrair desse texto alguns princípios, né? O único deles que a gente não consegue extrair, com certeza, é o da valorização da livre iniciativa. Percebam, né, o 1.1. Historicamente, sabe-se que o direito de trabalho não foi reconhecido, senão às custas de muitas lutas sociais. Por esse motivo, e também por dizer respeito intimamente à vida humana, a diminuição ou renúncia a esses direitos conquistados não pode ser objeto de lei, especialmente por se tratar de direitos fundamentais e, portanto, de cláusula pétrea constitucional. Essa frase, na verdade, independentemente de você concordar com ela ou não, ela com certeza ela tem um quê de dignidade da pessoa humana, né, vedação do retrocesso, que é essa ideia de você não poder diminuir ou renunciar, a indisponibilidade dos direitos trabalhistas, também na mesma pegada, e valorização social do trabalho. Agora, valorização da livre iniciativa, para quem, eu acho que praticamente todo mundo pegou, só um grupo, como eu disse, acho que errou essa questão, a questão da livre iniciativa não foi, com certeza, mencionada nesse texto, porque livre iniciativa é a parte do empregador, né? E o empregador aqui ele não está sendo valorizado, pelo menos não nesse texto. Quem está sendo valorizado aqui é o empregado, certo? Então, essa primeira questão, que é uma questão mais de interpretação do que uma questão realmente mais técnica, né? Ela realmente, a gabarito dela só pode ser a letra B de bola, valorização da livre iniciativa. Realmente só um grupo que errou. Beleza? Pessoal, eu vou corrigindo agora as questões uma por uma, e se vocês tiverem dúvida, me avisem, por favor. Eu estou com as provas de todos os grupos aqui abertas, então você me avisa, fala, professor, eu sou do grupo tal, e aí eu explico para você o porquê que eu dei a nota X ou Y, tudo bem? Se vocês tiverem dúvida, é só falar. A questão número 2, pode me interromper, tá, gente? Pode falar aí no chat, pode abrir o áudio e falar, sem problema, tá? A questão número 2, não, perdão. A questão 1.2, essa daqui, a maioria da galera também acertou, né? Ela também é a questão sobre princípios. Em relação aos princípios do direito do trabalho, pode-se dizer exceto, ou seja, ela quer qual é a resposta equivocada. E aqui, com certeza, a resposta equivocada é a resposta letra C, de casa. O princípio da liberdade de trabalho fundamenta a inconstitucionalidade do exame da OAB. A gente viu na nossa aula que é justamente o contrário, né? O princípio da liberdade do trabalho, ele fundamenta a constitucionalidade, porque ele não tem a eficácia plena, ele tem eficácia contida, ou seja, a lei pode impor algumas restrições,
próprio artigo 5º diz isso, na forma da lei. Então, aqui a letra C está equivocada nesse ponto, né? Ele diz que ele fala como se a lei não pudesse fazer essa restrição. E é justamente o contrário. Aqui também a grande esmagadora, né, esmagador número de grupos aqui acertou também essa letra C. É uma questão até, de certa forma, fácil, né? Não me lembro de algum grupo tendo errado essa questão. Estou até conferindo aqui se houve alguém que errou e marcou outra para poder falar especificamente, mas acho que não. Acho que todo mundo acertou mesmo essa, né? Todo mundo marcou a letra C na 1.2. Terminando de conferir aqui. Exato, todos acertaram. Bom, agora vamos para a questão 2. Alguém comentou alguma coisa aqui? Ah, sim, Rodrigo, eu mandei no Ava, tá? O feedback. Eu não sei como é que fica a visualização para vocês, mas em breve vai ficar completa já, mas é porque eu estou esperando só o retorno do Elton, do TI, como eu havia falado. Beleza? Bom, o grupo que tirou 10, né? Não sei se é o seu, Rodrigo, mas o grupo que tirou 10 não teve observação nenhuma, porque tirou 10, ok? Só os grupos que não tiraram 10 que eu fiz observação em cima da questão que erraram, ok? Bom, vamos para 2. 2.1. Suponha que um trabalhador queira ajuizar uma ação e contrate você como advogado. Em reunião no seu escritório, esse trabalhador informa que trabalhava habitualmente para a família do suposto empregador em funções domésticas em um sítio situado no interior de Muqui, de maneira que recebia por esse trabalho e prestava serviço de forma subordinada ao suposto empregador. Questionado sobre como era realizado o trabalho, seu cliente responde que trabalhava como pessoa física, não se fazia substituir. Eventualmente, com o consenso do suposto empregador, era substituído pelo seu filho, devido à sua idade avançada. Respondeu ainda que se trata de hotel fazenda, cuja atividade principal era a hospedagem de famílias que quisessem tirar férias. Neste caso, para ajuizar sua ação, você utilizaria o fundamento jurídico de qual lei brasileira? Nesta número 2.1, a grande maioria também acertou. Teve um grupo que errou, mas esse grupo que errou, eu tenho quase certeza que foi falta de atenção, que não prestou atenção no fato de ser um hotel fazenda. Porque aqui a gente fica bem claro para a gente que é uma relação de emprego. Todos os 4 requisitos estão ali, né? E a gente pode ficar na dúvida se seria doméstico, se seria rural ou se seria CLT, porque fala que trabalha no sítio, fala que faz serviços de ordem doméstica, porém, quando a gente vai olhar, diz que é um hotel fazenda. E aí, galera, hotel fazenda é uma atividade econômica. Se é uma atividade econômica, o serviço não é na agricultura nem na pecuária, obviamente, não é um empregador rural também, não é um empregador doméstico. Então, obviamente, que só poderia ser CLT, beleza? Então, a grande maioria também acertou. Letra A é o gabarito. Acho que só um grupo que errou, e com certeza deve ter sido falta de atenção, né? Na minha visão, deve ter sido falta de atenção por fato de ser um hotel fazenda, e aí não prestou atenção na ideia do hotel fazenda ser uma atividade econômica, e aí acabou errando, né? Mas, de qualquer maneira, a grande maioria da turma acertou CLT, né? Acho que não tem muita dúvida aqui. A única dúvida que você poderia ter se era empregado ou não é a questão da substituição, mas ali o próprio enunciado fala que a substituição ela é meramente eventual e com a concordância do empregador. Então, não tem problema nenhum, certo? Como nós já havíamos visto em sala de aula. E aí vocês podem perceber, pessoal, que a prova, eu fiz ela, e eu sempre faço isso, baseado nas aulas, né? Eu nunca cobro na prova nada que eu não fale em sala de aula. Então, acho que ficou bem claro isso daí para vocês, e é por isso que eu sempre falo para vocês assistirem os vídeos, sempre falo quando estamos em aulas em aulas que não são remotas, né, aula pessoal, que a gente está junto, eu sempre falo para não faltar aula, porque eu não dou aula à toa, toda aula minha tem uma questão de prova, e as questões de prova normalmente eu falo em sala de aula. Lógico que eu não entrego a questão em sala de aula, mas eu coloco exemplos bastante parecidos, e aí vocês conseguiram perceber por essas questões, né? Bom, continuando, a gente tem a 2.2. Essa trouxe um pouquinho mais de erro do que a 2.1, mas também muito pouco, a maioria também acertou.
Gente, se vocês tiverem dúvida, é só falar no chat aí, tá? Eu tô olhando o chat aqui de vez em quando. A 2.2 ela fala: o fazendeiro RIU te procura e pede um parecer para saber qual instrumento legal deve aplicar a quem, prestador de serviço que auxilie. Nessa consulta, RIU alega que quem presta serviço todos os dias úteis da semana, dentro das 3 casas que a fazenda possui, obedecendo rigorosamente as regras que ali são estabelecidas, e recebe uma boa quantia em dinheiro pelos serviços prestados. Até aqui está parecendo bastante com uma relação de emprego, né? Afirma também que os serviços nem sempre são prestados exatamente por quem, já que ele sempre leva consigo Sagat e Honda, 2 de seus empregados, para ajudá-lo. Quer dizer, o cara não presta o serviço pessoalmente. Ele não tem aí a ideia do contrato personalíssimo. Ele coloca 2 pessoas para fazer o serviço dele ou para ajudar. Então, isso daí quebra a ideia da pessoalidade, né? Então, não pode ser emprego. Se você tivesse feito esse raciocínio nesse momento, você já eliminaria a lei dos domésticos, que é o emprego, eliminaria os rurais, porque é o emprego, né? E eliminaria a CLT, porque é emprego. Só sobraria o Código Civil, né? Mais à frente, a gente continua. Neste caso, em seu parecer, você indicaria a utilização de qual diploma legal? Aqui você pode pensar, usuário, mas poderia ser o Código Consumidor, não tem informações bastantes. Beleza, mas não tem Código Consumidor nas questões, como resposta, só tem Código Civil. Então, a única resposta que pode ser considerada correta é o Código Civil. Aqui nós não temos uma relação de emprego pela falta da pessoalidade. Embora o quem seja pessoa física, ele não tem a pessoalidade no sentido de o trabalho ser feito de forma personalíssima. Logo, se não é personalíssimo, não é emprego. Só pode ser uma prestação de serviço civil, pelas questões que nos apareceram ali. Ok? Então, aqui o gabarito é a letra C de casa. Bom, a número 3, ela já traz aqui um pouco mais de conhecimento sobre relação de emprego e relação de trabalho. A 3.1, ela diz para a gente: em seu escritório você fez uma seleção para contratar 4 advogados. Para tanto, realizou uma pergunta diferente para cada um dos 5 participantes. Neste caso, não foi contratado aquele advogado que respondeu errado. Beleza? Ou seja, ele quer aqui quem é o cara que não foi contratado. Ele quer aqui qual assertivo equivocado, né? A letra A, o trabalho autônomo é aquele em que o trabalhador exerce suas atividades por conta e riscos próprios, né? Sem subordinação com seu contratante. É exatamente isso, né? Subordinação contrária à autonomia. Lembrando que o autônomo ele tem a alteridade para si. Nós falamos isso em sala de aula, né? Na aula virtual. Então a letra A está totalmente correta, ele quer errado, não pode ser a letra A. A letra B diz: trabalho eventual é aquele prestado ocasionalmente, ó descontinuidade, para a realização de determinado evento, certos eventos, em que o trabalhador, em regra, desenvolve atividades não coincidentes com os fins normais da empresa contratante, né? Atividade fim, atividade meio, não se fixando a uma fonte de trabalho, teoria da fixação, quer dizer, tem as 4 teorias do evento aqui para indicar que é um eventual. A letra B está completamente correta. Então, esse daqui não é a nossa alternativa, né? Essa aqui, porque ele quer errado. A letra C. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa, por prazo curto, para atender a necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente, ou a demanda complementar de serviço, com intermediação de empresa de trabalho temporário. É exatamente o conceito do que é um trabalho temporário, né? Então, a letra C está correta. Lembrando que temporário e tempo determinado são 2 coisas diferentes, né? A gente ainda vai estudar isso. Mas aqui o conceito de temporário, que nós já estudamos, é exatamente esse. Eu dei os exemplos para vocês em sala de aula, do que seria a substituição provisória do pessoal permanente, o que seria a demanda complementar de serviços, né? Então é exatamente isso. A letra D de dado, ela traz para a gente: trabalho avulso é aquele em que o trabalhador presta serviço de curta duração para distintos beneficiários, com intermediação de terceira entidade, normalmente o órgão, com quem mantém vínculo de emprego. Aqui está o erro. Lembra? Eu falei para vocês em sala de aula, gente, o órgão, ele parece muito que é um empregador. Inclusive, ele tem responsabilidade solidária com os navios que atracam no porto. Mas ele não é empregador. A lei exime ele desse encargo, né? A lei fala, o órgão não é empregador. Então, aqui fala que mantém vínculo de emprego com o órgão, já está errada a letra D. Tá? Inclusive se igualando em direitos com os trabalhadores com vínculo empregatício permanente. Na verdade, você não precisava nem saber direito para ver que essa questão D está errada. Bastava que você soubesse concordância, né? Soubesse português, porque
Como que ele fala que tem vínculo de emprego e se equipara a quem tem vínculo de emprego? Né? Se você tivesse realmente vínculo de emprego, é óbvio que se equipara a quem tem vínculo de emprego, né? Fica até uma coisa meio suando um pleonasmo. Então, não tem nem sentido a letra D. Gramatical. O que dirá em direito, né? Porque a gente sabe que o órgão não pode ser empregador. Então, a letra D é errada, ela com certeza é nosso gabarito. A letra E fala relação de emprego, é aquela em que a pessoa física, a pessoalidade, presta serviço de natureza não eventual, habitualidade, de forma pessoal, pessoalidade, né, de novo, a empregador sob dependência e subordinação deixa a subordinação aí mediante salário, né, onerosidade. Então, realmente, relação de emprego é tudo isso, são os 4 requisitos da relação de emprego. Como queria errada, só pode ser a letra D de dado. Aqui a grande maioria acertou também. Acho que só 1 ou 2 grupos que deram mole, não entendi muito bem porque acabaram marcando outra questão. Mas a explicação é essa, a letra D ela realmente não tem muito sentido. Tá? Se você é do grupo que errou, provavelmente também faltou um pouco de atenção, porque a questão não tem sentido nem gramatical, inclusive. Beleza? Bom, até aqui tudo bem, pessoal? Beleza? Continuando aqui, a 3.2. Essa daqui foi campeã de erro. Por quê? Porque aqui, com certeza, que foi uma falta de atenção de vocês. Né? Muitos grupos acertaram, mas muitos grupos erraram. Aqui, acho que erraram mais do que acertaram, inclusive. Tá? Vamos lá. Letra D, que foi que a galera marcou em peso. Em caso de sucessão trabalhista por morte de empregador individual, o empregado pode escolher se permanecerá ou não no emprego. Perfeito, até aqui tudo bem. Entretanto, a regra é que nas sucessões o empregado não pode opinar, nem pode ser prejudicado. Também está certo. Tendo em vista o princípio da intangibilidade objetiva dos contratos, e não subjetiva. Né? Eu falei para vocês, o objetivo vem do objeto, vem de cláusulas e condições. O subjetivo vem de sujeito. O sujeito ele pode ser modificado desde que não seja empregado. Então aqui está errado, não é intangibilidade subjetiva, é objetivo. Então esse foi o erro da letra D. Tá? E aí você me pergunta, Osório, mas e a letra E? Por que ela está correta? Bom, porque vocês, na verdade, não se atentaram, né? Vocês tinham 7 dias para isso e não tiveram cuidado de verificar o que significa ponto comercial. Ponto comercial não é estabelecimento. O que vocês confundiram é que quando você tem transferência de estabelecimento, realmente o sucedido fica responsável, solidariamente, por até 1 ano. Né? Mas quando é ponto comercial, e ponto comercial é algo que não é material, né? Quando é ponto comercial, isso não tem nada a ver com o estabelecimento. Tá? Não é a mesma coisa, perdão, do que dizer estabelecimento. Então aqui diz, na sucessão trabalhista em que há transferência de ponto comercial, o sucedido não fica responsável solidariamente pelos fatos ocorridos até a alienação da empresa, por até 1 ano após a concretização desta. Na verdade, ele não fica mesmo, não. Ele só vai ficar responsável se for a transferência de estabelecimento, certo? Estrutura. Se não for estrutura, se não for estrutura física, né? Transferência de imóvel, por exemplo, você não tem essa responsabilização, beleza? O artigo do Código Civil ele fala em imóvel mesmo, ok? Então, a galera que acertou pode ter sido por ter pesquisado o que é ponto comercial, pode ter sido por ter visto aquele subjetivo errado na letra D, e as outras estão bem erradas, né? Não sei se foi por descarte ou se foi por realmente saber, mas é realmente a letra E que é o nosso gabarito. Tá? A letra A fala que o jardineiro para cuidar de paisagem numa mansão, né? Que mora o Juan, de certa forma isso é verdade. Não pode ser empregado doméstico. Na verdade, ele pode, né? Ele não está sendo contratado para vender flor. A letra B fala que a frigorífica frisa, exatamente o exemplo que eu dei em sala, né? Fala que o cara que é empregado da frisa vai ser empregado rural? Não pode. A frisa é indústria. A letra C, quando em uma execução ficar inerte, tal, eu estou querendo falar aqui da precisão intercorrente, e aí era só você olhar o artigo 11, 11A do CLT, que vocês vão ver que são 2 anos, não 5 anos. Intercorrente é diferente da precisão normal. Então, ficava realmente entre essa letra D e letra E, e tinha essa pegadinha do subjetiva e do estabelecimento. Ponto comercial não é estabelecimento. Ponto comercial é outra coisa. Tá? Ponto comercial, se vocês pesquisarem direitinho,
ele não é algo concreto, ele é abstrato, né? Por exemplo, se eu falar para vocês que, se eu perguntar para vocês assim hoje, o que é que fica ali na frente da UAB? Às vezes vocês não vão nem saber o nome, mas vocês vão saber que é uma lanchonete. Por quê? Porque todo mundo já está acostumado a ter uma lanchonete ali. Então, se você, por mais que você não compre o estabelecimento onde fica a lanchonete, mas compre de quem está lá hoje o ponto comercial dessa lanchonete e coloca a sua lanchonete, você não vai precisar de fazer muito propaganda, porque todo mundo sabe que tem uma lanchonete ali. Você pode até trocar o nome da lanchonete, mas todo mundo sabe que se quiser uma lanchonete ali perto, é só ir para frente da UAB que tem uma, né? E vai ser a sua. Então, o ponto comercial, por mais que ele não seja o estabelecimento, ele também costuma ser vendido na vida real, né? Você muitas vezes, quando você vai alugar um ponto que já existe, um consultório, por exemplo, de dentista, né? Você nem vai comprar o imóvel, mas para você pegar o consultório do dentista que já está estabelecido, tem que pagar ele, mesmo que você não compre o imóvel. Por quê? Ele já tem uma cartela de clientes, de pacientes que já vão ali, já sabem que ali é um consultório odontológico. Você não precisa começar do zero, né? Então, ponto comercial é uma situação abstrata, né? Tem um conceito abstrato. Estabelecimento é outra coisa. Estabelecimento é aquilo que tem registro lá no Registro Geral de Imóveis. Esse sim, de acordo com a lei, né, não transfere completamente, perdão, a responsabilidade somente para o sucessor. Fica ali responsável solidário também o sucedido. Tá? Então, ponto comercial é uma coisa, estabelecimento é outra. Isso que era por isso que essa letra E está correta. Quando ela fala só de ponto comercial sem falar do estabelecimento junto, ela está correta. Beleza? Bom, a número 4. Até aqui tudo bem? Beleza? A número 4, 4.1, né, também teve uma quantidade de acerto significativa. Eu não lembro nem se teve algum grupo que errou. Suponho que você seja juiz de uma vara do trabalho, tem que sentenciar o caso de pedido de reconhecimento de 2 vínculos de emprego. Na verdade, até teve grupo que errou, mas foram muito poucos. Pedir vínculo de emprego com 2 empresas do mesmo grupo econômico. Aqui você tinha que ter pesquisado a súmula 129 do TST. Né? Pela súmula 129, pela regra, você prestar serviços dentro da sua mesma jornada para mais de uma empresa do mesmo grupo, isso não faz com que você tenha que necessariamente ter 2 vínculos. Só se as empresas quiserem. Falei isso com vocês no vídeo. Né? Então, pela regra, né, caso ficasse comprovado aqui os requisitos ficassem comprovados os requisitos do vínculo de emprego, com certeza, pela regra, e aí a letra L é bem específica, né, via de regra, o juiz deve reconhecer apenas um vínculo de emprego. A letra A que é correta. Né? Então, a letra A fala que se ficasse comprovados os requisitos, a sentença tinha que ser favorável, ou seja, dar o vínculo com as duas empresas. Tinha necessariamente, ainda tem esse nome aí, necessariamente, né? Você tem que ser malicioso com questão de múltipla escolha, né, galera? Necessariamente, sempre, nunca, foge de questão como essa. A letra A está errada. A letra B, caso ficassem comprovados os requisitos para reconhecimento do vínculo, a sentença necessariamente de novo, seria desfavorável? Não, se ficasse reconhecido, seria favorável em parte, né? Reconheceria um vínculo só. Letra C, caso ficassem comprovados os requisitos para o reconhecimento do vínculo com uma das empresas, a outra ficaria responsável pelo pagamento dos haveres trabalhistas. Até aqui está certo. Mas só seria executada se o principal não pagasse? Errado. A responsabilidade do grupo econômico é solidária. É só vocês lembrarem que o grupo econômico é constituído na forma de empregador único. A letra D, caso a ação fosse ajuizada em face de apenas uma das empresas, a outra poderia ser chamada a responder à execução, mas teria novamente direito a contestar os fatos da inicial. Também está errado. Como é empregador único, a gente viu, o TST ele até cancelou a súmula que exigia que houvesse a citação de todo mundo, né, desde a inicial, porque se é um empregador só, não faz diferença se ele entra na fase de conhecimento ou na fase de execução, eles são a mesma pessoa. A letra D está errada. Então, realmente, só nos sobra a letra E. Tá? Não. O quê? A 3.2 não ficou muito claro, não? Ah, sim. Não, tranquilo.
A letra aqui, então, a letra E é a correta. A maioria dos grupos acertou, acho que só um que errou, não deve ter se atentado para essa ideia do via de regra, né? Essa é uma questão que eu considero até difícil. Bom, a 4.2, a respeito do empregador, é correto dizer. Essa daqui também teve um pouco mais de erro do que o normal. A respeito do empregador, é correto dizer. Letra A. Se a época da compra de empresa pertencente a grupo econômico apenas uma das empresas não adquiridas fosse inidônea economicamente, o adquirente ficará responsável solidariamente pelas ações cujo empregado tenha a empresa inidônea como empregadora direta, mas não se responsabiliza pelo empregado direto da empresa idônea. É exatamente isso, né? No finalzinho da aula sobre empregador, a gente comenta sobre isso. Na verdade, até, perdão, no finalzinho da aula sobre sucessão, né? A gente comenta sobre isso, tem uma orientação jurisprudencial do TST, uma redação bem truncada, que eu expliquei para vocês, né? Se você vai comprar uma empresa do mesmo grupo econômico, não necessariamente quer dizer que você queira participar desse grupo. E se você não quiser participar desse grupo, não tem problema, você não responde pelas outras empresas do grupo, a não ser que na época da compra, alguma delas fosse inidônea economicamente, que é exatamente o que está falando a letra A aqui. A que era inidônea economicamente, com certeza você responde. A que era idônea, você não responde. Então, a letra A está correta. O Guilherme está dizendo aqui, você não falou no vídeo que respondia o grupo econômico. Não disse que corresponde ao grupo econômico mesmo, não. Tá? Eu acho que você está confundindo aqui, Guilherme. O que eu estou falando aqui é da orientação jurisprudencial número 411 do TST. Eu vou até pegar ela aqui. E no vídeo eu falo sobre ela e explico como é que ela funciona, inclusive, tá? Se quiser dar uma olhadinha lá no vídeo da aula 6, você vai perceber que no finalzinho dessa aula eu explico como funciona essa orientação. Você está confundindo com outro assunto aí. Deixa eu achar aqui a orientação, só para a gente poder ler junto. Acho que facilita a compreensão. Esse negócio da sequência que responde aqui, você deve estar confundindo com sócio retirante. Tá? Esse Guilherme parece que é o Jorge, é isso? Então, Jorge, você confundiu com sócio retirante, tá? Não tem. Depois você dá uma olhadinha no vídeo, você vai ver. Você confundiu com sócio retirante. Sócio retirante realmente ele tem uma situação totalmente diferente, inclusive. A orientação 411 do TST, que é a última orientação que eu cito, né, no tópico 9 da aula 6, só você olhar a aula 6 de novo que você vai perceber, fala: o sucessor não responde solidariamente por débitos da empresa não adquirida, né, integrante do mesmo grupo econômico, da empresa sucedida. Quando a época, e ainda eu explico para vocês, a época é a época da compra, a empresa devedora direta era solvente ou idônea. Por isso que a letra A está certa. Quando fala ali que você não responde pela idônea, realmente você não responde. Agora, pela inidônea, você responde. Certo? Então, a letra A está totalmente correta. Não tem nenhum erro nela, não. Ok? O erro aqui vai estar na letra que foi mais marcada depois de quem errou, né? A letra A é o gabarito, quem acertou marcou a letra A, mas quem errou normalmente marcou a letra B. E aí vamos falar o que está errado na letra B. Letra B é falta de atenção também, quem marcou. A letra B, ela te induz ao erro. Se você não prestar atenção, você cai. Ela diz: o fato de duas empresas possuírem sócios em comum e partilharem interesses comuns por si só não caracteriza o grupo econômico. Está errado. Se ela dissesse o fato de duas empresas possuírem sócios em comum somente, por si só não caracteriza o grupo econômico, estaria certo. Agora, partilhar interesse comum é justamente o que o artigo 2º, parágrafo 3º diz. Se partilhar interesse comum, é grupo. Né? Não vai ser grupo se for somente o mesmo sócio. Você tem que comprovar os interesses em comum, a gestão compartilhada, né? Então, assim, a letra B, ela está dizendo que se você preencher todo o parágrafo 3º, você não vai caracterizar grupo econômico? Pelo contrário, se você preencher o que diz o parágrafo 3º, você caracteriza sim. Tá? Então, a letra B aqui, essa parte que fala partilhar em interesses comuns, torna a assertiva errada. Beleza? Então,
E veja bem, ó, a Ana Carolina está falando aqui, porque está faltando atuação conjunta. Veja bem, lá no parágrafo terceiro, ele fala de 3 situações, que inclusive no vídeo que eu dou aula para vocês, eu falo para vocês que essas 3 situações são a mesma coisa. Né? Aquilo ali é basicamente escrever 3 formas a mesma coisa. Interesses comuns, atuação integrada, isso daí é a mesma coisa, tá, gente? Eu ainda falo para vocês, qualquer um desses 3 que você conseguir comprovar, e na verdade os 3 são a mesma coisa, se você olhar no dicionário de português, os 3 significam a mesma coisa, você já comprova o grupo econômico. E ali está dizendo, você conseguiu comprovar que tem interesse comum. É grupo, não tem jeito. Tá? No vídeo, inclusive, eu falo sobre isso. Só se você voltar lá no vídeo do aí sim, aí é na aula 5, né? Empregador, você vai perceber que eu falo sobre isso. Tá? Não, aí que tá, Carol. Não é que falta um ponto. É qualquer um daqueles 3, não precisa estar os 3 ao mesmo tempo. Até porque os 3 são a mesma coisa. Se tem um, já tem os 3. Entendeu? Então eu destaco isso no vídeo para vocês. É curioso falar que tem que ter os 3, sendo que os 3 são a mesma coisa. Né? Então, essa daí está errada, porque está dizendo que se eu comprovar que tem um daqueles 3 lá, né, um daqueles 3 requisitos, não vai ser grupo. Pelo contrário, se eu comprovar, é que é grupo. Tá? Por outro lado, a letra A está completamente correta. Tá? Então, e aí fica um bom aprendizado para vocês também. Ainda que a letra B estivesse incompleta, quando você tem uma questão de múltipla escolha, em que uma está completamente correta e a outra está incompleta, você tem que marcar completamente correta. Tá? Então seria a letra A. Mas não é o caso, a letra B realmente está errada. Tá? Mas ainda que não fosse, você teria que marcar a letra A. Ok? A letra B está errada sim. A letra B, se você provar interesses em comum, acabou. A letra C fala da solidariedade do grupo, é tanto passiva quanto ativa, inclusive para o TST existe figura do empregador único. Qualquer empresa do grupo pode ser incluída na fase de execução, desde que tenha participado da fase de conhecimento. Aí o errado está nessa parte final, né? Desde que. A letra D, na forma da CLT, o empregador é a empresa, não existe exceção. Pô, existe exceção no parágrafo primeiro, né? Está errado a letra D. A letra E é o agente contratual trabalhista que assume os riscos da atividade econômica, tanto o ônus quanto os bônus, ante o princípio da alteridade. Até aqui tudo bem. Por isso, inclusive, a alteridade é considerada um dos requisitos necessários à recaracterização do emprego. Errado. Essa última frase torna a letra E errada. Realmente, o gabarito só pode ser a letra A. Tudo bem? Sim, se tiver um só, já é grupo. Tá? Até porque eu acabei de falar, os 3 são a mesma coisa. Vamos lá, para ficar mais fácil. Vamos ler o artigo 2º. Vamos lá para o artigo 2º. Inclusive, uma das grandes críticas à reforma trabalhista é essa: eles escreveram 3 vezes a mesma coisa, no parágrafo terceiro. Né? Ó, artigo 2º, parágrafo terceiro. Não caracteriza o grupo econômico a mera identidade de sócios. Se fosse só até aí, a letra B estaria correta. Sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesse e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Como é que você comprova, né, a demonstração de interesse integrado? Mostrando que tem comunhão de interesse, mostrando que tem atuação conjunta. Como é que você comprova a efetiva comunhão de interesse? Mostrando o interesse integrado, mostrando a atuação conjunta. Como é que você comprova a atuação conjunta das empresas? Mostrando o interesse integrado, mostrando uma comunhão de interesses. Quer dizer, são 3 vezes falando a mesma coisa. Então, se falar uma coisa, se acertar um desses 3 aí, você já é empresa do grupo econômico. Tá? Mas se vocês virem, o vídeo, vocês vão perceber que é o que eu falo, inclusive, né? Você, para caracterizar o grupo econômico, basta que você demonstre essa atuação conjunta de qualquer dessas 3 maneiras, que na verdade são a mesma coisa, que você vai demonstrar um grupo econômico. Tudo bem? Ficou claro agora ou não? Tranquilo? Então, aqui, correta, letra A. Né? E assim, volto a dizer, antes da gente passar agora para as discursivas, ainda que a letra B estivesse só incompleta,
tá? Ainda que a letra B estivesse só incompleta. Ainda assim, a gabarito deveria ser a letra A, porque a letra A está completamente correta, tá? Vou até compartilhar com vocês uma experiência antiga minha. Às vezes, eu fui fazer uma prova e estava escrito assim, marque a alternativa correta. Aí tinha assim, o descanso semanal remunerado será preferencialmente aos domingos. Depois tinha lá, o descanso semanal remunerado será preferencialmente aos domingos, podendo ser em outro dia, tal, na forma da lei, papapá. Quer dizer, ele falava duas vezes a mesma coisa, só que um estava meio incompleto, o outro estava mais completo. E o gabarito era o mais completo. Quer dizer, eu na época, eu dei esse mole. Eu marquei a que estava menos completo, né? Porque eu já vi, tá certo isso daqui, já vou marcar. E errei, né? Tentei recorrer, inclusive, da questão e não consegui êxito, porque numa questão de múltipla escolha, você tem que marcar que está completamente correto, não que está pela metade. Volto a dizer, nem era o caso dessa nossa questão aqui, mas ainda que fosse, a letra A seria correta, tá? A redação da letra A está confusa justamente porque a própria orientação é confusa e a situação é confusa, né? Por isso que era interessante, como falei, você tem que prestar bastante atenção nessa. Acho que até no vídeo eu cheguei a comentar isso. Presta bastante atenção, porque é bem complicado essa redação, tem que entender para você não dar erro depois, né? E a própria redação da orientação é meio confusa também. Bom, mas a letra A está completamente correta, não tem muito para onde fugir. A número 5, ela teve, vamos dizer assim, um acerto exponencial de todo mundo. Acho que ninguém tirou zero nela, mas faltou muita atenção em algumas questões, né? Primeira questão, e essa daqui eu acho que só um ou dois grupos que fizeram isso. Com relação ao Washington, demitido em 2 de março de 2015, quando você ajuiza a ação em 2017, depois de março, né? Aqui vai falar que a ação é ajuizada em agosto, né, de 2017, você tem a prescrição bienal. E aí, faltou uma malícia para algumas pessoas, no sentido de, se tem a bienal, eu nem analiso a quinquenal. Se tem a bienal, já prescreveu tudo. Teve gente que não se atentou para isso. Falou da bienal, falou da quinquenal também, como se tivesse que analisar. Não tem. Se tem a bienal, já acabou. Tá? E a maioria dos grupos acertou essa, né? Então, a questão aqui do Washington, realmente, a dele teve prescrição bienal. Já na questão da Sheila, ela foi dispensada um ano depois. Então, foi em 2 de março de 2016. Logo, se ela entrou com a ação em 2017, ainda não bateu a prescrição bienal. Ok? Aí você tem que analisar o seguinte. Primeira questão que você tem que analisar. Nós estamos falando de verbo de trato sucessivo. Então, nós estamos falando da aplicação da súmula 294, né? E das novas redações ali do artigo 11 e 11A. Nesse caso, quando a gente estiver falando da parcela prevista em lei, essa a gente pode cobrar os últimos 5 anos. Quando a gente vai falando da parcela prevista em convenção coletiva, nessa a gente não pode cobrar os últimos 5 anos, porque a prescrição aconteceu em 2005, né? Já que elas foram descumpridas no ano de 2000. Então, tinha que fazer essa diferenciação, a maioria dos grupos fez, mas o mole que alguns grupos deram foi de não falar, com relação às verbas legais, qual é a data, a partir de quando que eu conto 5 anos, né? E por esse mole, inclusive, vocês vão perceber que quem não escreveu que deveria ser do ajuizamento para trás, perdeu aí 0,25, se eu não me engano, que eu tirei dos grupos, tá? Aí você vai falar, poxa, usuário, mas estava meio implícito. Não estava implícito. Você poderia dizer, por exemplo, que era da data da saída 5 anos para trás. Isso daí ia gerar muito mais dinheiro, né? Na vida real, parece que é uma coisinha, não é uma coisinha, isso dá muito mais dinheiro. Ainda mais que no X-Trabalho o juro é de 1% ao mês, composto, tá? Correção e juro. Então, não tem essa de que é coisinha, não, é muita coisa. Tem que falar, tem que ser completo, tá, gente? Tinha que falar que é 5 anos a contar do ajuizamento, né? Do protocolo da ação, beleza? E aí você vai falar assim, agora você deu pouca linha para a gente escrever. Dei, de propósito. Tá? E aqui eu vou só fugir um pouquinho da questão para fazer uma observação com vocês. Eu sempre vou dar poucas linhas para vocês escreverem. Por quê? Porque se deixar, eu sei como é que vocês chegam ao sexto período. Normalmente, se deixar, você fala assim, escrevam 2 folhas, vocês vão escrever 2 folhas. Né? E adivinhem, eu vou ficar com preguiça de ler. Vou mesmo.
Sabe por quê? Porque ninguém, em sã consciência, gosta de ler encheção de linguiça. Se uma resposta pode ser respondida com 3 linhas, por que eu vou escrever 6? Não tem nem sentido. E aí você fala, Osório, mas então tem que fazer seus caprichos. Não, não são meus caprichos. Como eu disse, para mim, o momento da prova é o momento de treinar vocês para o futuro. No futuro, eu não sei se aqui na sala tem alguém que já estagiou com juiz. Se tiver, vai entender o que eu estou falando. E mesmo quem não estagiou com juiz, vai entender o que eu estou falando também, porque vai se colocar na cabeça do juiz nesse momento. Imagine você, aquela petição inicial que vai pedir dano moral. Aí o cara começa lá. Os fatos, né? O cartão do sujeito voltou, ele descobriu que está com o nome do Serasa. Beleza? Esses são os fatos que encerram um dano moral, na sua concepção. Aí você vai lá e fala assim, abre um tópico lá, do direito, escreve 10 folhas, cita decisões do STJ, cita Rui Estocco, você nem sabe quem é Rui Estocco, mas você cita quem é Rui Estocco, o que ele falou de dano moral, que você achou bonito, o negócio que você achou na internet, né? Aí você cita o Didier, cita o Francisco Amaral, aquele monte de doutrinador, Carlos Roberto Gonçalves e tudo mais, e faz aquela petição de 15 folhas para pedir um dano moral por um nome negativado. Certo? 15 folhas. Aí vem um outro sujeito e faz a petição de 2 folhas, pedindo a mesma coisa que você. Aí ele fala assim, olha, do direito, artigo 186, 927, do Código Civil, determinam que tem que pagar dano moral por causa do ato ilícito, assim, assim, assado, e pronto, acabou. Você, como juiz, eu tenho certeza, você dá a sentença primeiro do segundo, no segundo caso, né? E outra, provavelmente, na hora que você começar a ler o direito daquela petição de 15 folhas, você vai desistir de ler, você não vai ler a petição inteira, você vai fazer leitura dinâmica e, eventualmente, se tiver alguma coisa importante ali no meio, você vai perder, né? E aí você vai ter que fazer embargo de declaração depois para esse juiz entender. Né? Então, assim, isso é chato, gente, chato. Não sejam assim, não sejam profissionais chatos, sejam profissionais técnicos. Tem uma diferença imensa de técnica para chatice. Tá? Você ser técnico é você bater no problema. Né? Você ser chato é você, em vez de bater no problema, ficar rodeando o problema. Né? Não faça isso. Né? Não, limite em linha prejudica. Não, não prejudica. Eu respondo essa questão em 3 linhas. Né? Eu tenho certeza que se você quiser ler 10 provas, você vai querer ler a minha primeiro, porque ela está em 3 linhas. Né? Porque não tem jeito certo ou errado de escrever, mas você tem um jeito de encher linguiça e um jeito de não encher linguiça. Né? Eu posso pegar aqui um exemplo aleatório de uma prova que está aberta, não preciso nem te falar quem foi que escreveu, e posso cortar várias coisas que vocês vão entender aqui. Ó. Abrir uma prova aleatoriamente. Nos 2 casos, podemos analisar em conjunto a questão da prescrição, que está prevista em nossa CF/88, e também na súmula 308 do TST. Esse parágrafo, totalmente desnecessário. Né? Vocês percebam que ele não falou nada da questão. Ele só começou a citar lei e uma situação totalmente aleatória de súmula. Né? Aí ele começa, quanto a Washington, aí sim, se já começasse aqui, ó, quanto a Washington, aplicar-se a prescrição bienal. Pronto, já resolveu. Por quê? Porque saiu no ano tal e ajuizou no ano tal. Passaram 2 anos, prescrição total. Pronto, acabou, não precisa escrever muito mais do que isso. Todo mundo vai entender, né, que teve prescrição bienal. Né? Então, assim, ser completo não é ficar enchendo linguiça e ficar pavoneando uma resposta. Ser completo é responder. Só isso. Né? Da mesma forma, na questão seguinte, eu fiz questão de tirar ponto. Dei 15 linhas, que eu acho um absurdo, 15 linhas para isso. Mas dei 15 linhas para vocês escreverem a resposta das 6, para ter gente que não chegou e falou assim, olha, princípio da norma mais favorável, né, determina que quando houver mais de uma norma aplicável no direito de trabalho, vamos aplicar a norma mais favorável ao empregado. Poucos grupos escreveram isso. Né? Um monte de grupo soltou um monte de coisa lá, mais benéfico, o empregado, coitadinho. Para quê? Né? Isso daí qualquer um escreve. Um profissional do direito, ele não vai escrever qualquer coisa que qualquer um escreve. Ele não pode fazer isso, a não ser que ele seja ou queira ser mediano. Né? Se você for no ponto nodal da questão, olha, qual é a questão? Vamos lá, número 6, já que eu já estou falando dela, vamos entrar nela. Né?
olha só, uma empresa te procura para emitir parecer sobre o seu problema trabalhista, né? Pede para você relatar, ela relata que ela não sabe como funciona a desconsideração. Se uma empresa já fala isso para você, se o empresário já fala isso para você, é porque ele já sabe o que é desconsideração. Então, assim, não precisa de você virar e começar a sua resposta dizendo: a desconsideração da personalidade jurídica é quando você sai do CNPJ da empresa e vai para o patrimônio do sócio. Não precisa. Ele só falou o seguinte: ele não sabe como se dá desconsideração no X-trabalho. Se ele já falou isso, é porque ele já sabe o que é desconsideração. Então, para que você vai escrever o que é de novo? Entenderam? Não tem sentido. É uma questão de você interpretar a questão, de você interpretar o que querem de você. Se você começa a escrever aqui o que é uma desconsideração de personalidade jurídica, dá sono. Esse cara não quer saber disso. Esse cara vai para outro advogado, já está cansado. O empresário tem tempo, e tempo é dinheiro, né? Então, assim, não tem que ficar escrevendo o que não te perguntam. Eu não estou dizendo aqui que uma petição de 15 folhas sempre vai ser chata e extensiva. Não, às vezes o assunto tem assunto realmente para 15 folhas. Eu só estou dizendo o seguinte: quando não precisar de escrever alguma coisa, simplesmente não escreva. Responda o que te perguntam. A pergunta aqui, na verdade, é o quê? Ele fala que não sabe como se dá, ele quer saber como que dá, né? E ele pergunta especificamente qual a teoria. Ele já sabe que tem mais de uma. Qual a teoria é utilizada e por que dessa utilização, né? Então, o conteúdo da resposta aqui, você responde em menos de 5 linhas, talvez. Você vai dizer o seguinte: olha, a CLT não fala sobre nenhuma teoria de desconsideração, né? Ela só diz o seguinte: quando ela não falar sobre algum assunto, vai buscar subsidiariamente no direito comum. No direito comum, as teorias são a maior e a menor. A maior do Código Civil exige isso, isso e isso. A menor do CDC exige isso, né? A gente já sabe o que eu estou falando. Do Código Civil exige prova de fraude, prova de desvio de personalidade, prova de abuso, né, da personalidade, prova de confusão patrimonial, e enquanto o CDC só exige o pagamento. Como nós temos duas formas de aplicar, o princípio protetor da norma mais favorável diz que quando tiver duas normas, a gente escolhe a mais favorável para o empregado, aplica-se o CDC. Por quê? O CDC é muito mais simples, você não precisa de provar nada em relação ao sujeito, só basta provar um não pagamento. Pronto, acabou, é só isso, certo? Você responde de forma técnica e simples. Vocês têm um professor que chama Pedro Henrique, que ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele diz o seguinte: é muito fácil escrever difícil é escrever fácil, né? Então, quando eu coloco linhas, poucas linhas para vocês, e por não ter muita noção aqui de como ficaria digitado, eu coloquei até mais do que necessário, eu faço isso para o bem de vocês, não é para sacanear ninguém, não. É para vocês tentarem testar, né? Tentarem aprender e praticar, né, a concisão na escrita, né? Responder o que te perguntam de forma concisa, de forma que seja direta, né, e não ficar rodeando, beleza? Então, o gabarito dessa questão número 6, já aproveitando o que eu vinha falando, é esse: é você mostrar que tem teoria menor e maior, CDC e Código Civil, que as duas têm a diferença de que a do Código Civil você tem mais situações para provar, a do CDC você tem menos situações para provar. Então, é uma norma mais favorável, diante do princípio da norma mais favorável, você aplica ela, né, do artigo 8º. E alguns grupos, inclusive, fecharam essa questão para falar exatamente tudo isso, beleza? Então, a número 6 era basicamente isso. Alguma dúvida? Tranquilo? Então, assim, eu falo isso, pessoal, mais para ajudar vocês mesmo no futuro, tá? Porque no futuro, quando vocês forem escrever, né, independentemente se vocês vão ser juízes, se vocês vão ser desembargadores, se vocês vão ser promotores, se vocês vão ser advogados, se vocês vão ser dono de cartório, que seja, não interessa. Escrever é uma arte, né? Não é qualquer um que sabe. Eu mesmo tenho muito para aprender. Mas uma coisa que eu já aprendi é que escrever é você dialogar, é você passar a informação. Se você escreve demais, a pessoa fica com preguiça de ler, você não passa a informação, certo? Então, assim, sejam concisos. Não é para ser rasteiro, não é para ser raso, não é para você não ter conteúdo. É para você falar o conteúdo diretamente, sem ficar enchendo linguiça, pavoneando. Beleza? Então, assim, mas eu tenho um jeito diferente de escrever. Tá? Beleza, escreve do seu jeito.
Mas se você tem A, B e C para escrever, e a resposta você responde só com C, para que você vai escrever A e B? Né? Para encher linguiça? Para a pessoa ter que ler mais? Não tem por que isso, certo? Então, assim, é uma dica que fica para vocês. Bom, se vocês quiserem seguir essa dica para a vida, fiquem à vontade. Se não quiserem, pelo menos nas minhas provas vocês vão ter que seguir, porque eu não vou diminuir o número de linhas, não. Nem aumentar, certo? Volto a dizer, faço isso por bem de vocês. Se vocês souberem a quantidade de petição que é feita, que não é lida, né? Claramente não é lida, né? Que é lida em leitura dinâmica, vocês ficariam perplexos. E muitas vezes a culpa é de quem escreve, certo? Bom, na número 7, verdadeiro ou falso, aqui não, acho que ninguém teve problema com linha também nessa, né? Eu dei linha demais também, mas tranquilo, todo mundo respondeu bem. A número 7, na primeira questão, algumas pessoas se equivocaram, né? Se equivocaram na hora de justificar. Por quê? Olha o que diz essa número 7. Após a reforma trabalhista, primeira afirmativa, né? Após a reforma trabalhista, a súmula 331 foi superada em certos aspectos. Tá, até aqui tudo bem. Especialmente o item 1, né, que a gente comentou. Diante disso, em sua aplicação, os tribunais deverão adotar novos critérios, como nos casos de terceirização de atividade fim, que a partir de então serão consideradas terceirizações lícitas. Até aqui está tudo certo. Ainda que a pessoalidade e subordinação ocorram diretamente com o tomador de serviço. Aí não. Não. Por quê? Porque se nós estivermos falando de uma terceirização que não é fraude, o tomador de serviços não é o verdadeiro empregador. Logo, a subordinação e a pessoalidade têm que ficar com a empresa interposta. Então, independente de ser atividade fim ou meio, se você vê que os 4 requisitos da relação de emprego estão com o tomador, a gente tem que usar a primazia da realidade, né? Se tiver 4 requisitos de emprego com o tomador, não existe essa interposta do tomador verdadeiro empregador, independentemente de ser atividade fim ou meio, tá? Então, o que estava errado era isso. Na hora de justificar, alguns grupos confundiram, citaram inclusive o item 3 da súmula, que fala mais ou menos sobre isso, mas de uma forma totalmente diferente, porque se refere apenas às atividades meio, né? Mas a resposta correta era dizer, olha, independentemente de ser atividade fim ou meio, o certo é que numa terceirização lícita, o empregador é a interposta. Então, não pode ter pessoalidade de subordinação com o tomador de serviço. Beleza? Essa era a resposta completa. A segunda, né, também é falsa. A maioria dos grupos, se não me engano, acertou essa. Ela também é falsa. Falsa por quê? Porque ela fala que depois do julgamento da DC 16 pelo STF, que é aquele julgamento que considera constitucional o artigo 71, parágrafo 1º da Lei de Licitação, não há mais qualquer possibilidade de condenação subsidiária da administração pública. Errado, né? Existe sim possibilidade. Qual é? É aquela do item 5 da súmula 331, que fala sobre a falha ou ausência de fiscalização no cumprimento das obrigações contratuais. Beleza? Então, tinha que escrever isso para poder acertar a justificativa. A próxima afirmativa diz: sobre a terceirização ilícita no Brasil, jamais haverá formação de vínculo empregatício com o tomador de serviços quando se tratar de administração pública, haja vista necessidade de concurso para que seja possível. Perfeito, né? Não tem nada a retocar, está verdadeira. A gente sabe que está lá no item 2 da súmula 331, mas também está lá no artigo 37 da Constituição. Não tem como você pegar atalhos. Tem que ter concurso. Beleza? Aí você, professor, mas e se fizer isso então? Não vai ter repercussão? Vai, se fizer isso é porque está fazendo tudo errado. Então vai ter a responsabilidade subsidiária. Não vai ter o emprego, né? O vínculo direto com a administração pública, que para isso precisa ter concurso. Mas aí ficaria só pela responsabilidade subsidiária na forma da súmula 331, item 5. Então, essa afirmativa está correta. Beleza? A próxima diz o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade solidária do tomador de serviço. Aqui o primeiro erro, né? É a responsabilidade subsidiária. E esse em aqui também está errado, né? Gramaticalmente, implica responsabilidade subsidiária do empregador.
Então, do empregador não, perdão, do tomador. Então, aqui já está o primeiro erro, nesse solidário. Quanto àquelas obrigações, ainda que não tenha participado da relação processual. Aqui foi um ponto que o pessoal deu mole, não percebeu essa parte final. Ainda que não tenha participado da relação processual, não. Desde que tenha participado da relação processual, desde o início, desde a inicial, constando do título executivo. É isso que a súmula diz. Né? Então, eram dois erros nessa questão. Tanto a questão de que não era solidária, era subsidiária, quanto a questão de que tem que ter participado, sim, desde a inicial. Beleza? Então, assim a gente finaliza a correção da prova. E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Tranquilo, então? Ninguém tem mais dúvidas? Beleza. Então, pessoal, eu vou encerrar. Daqui a pouco eu posto a segunda aula extra, né? Conforme no nosso calendário. E já vou também acertar com o pessoal do TI, só estou aguardando o retorno do Elton. Daqui a pouquinho, provavelmente hoje ainda, a nota de vocês já vai estar exposta aí no mural aí do, do portal, certo? Valeu, galera. Um abraço para vocês. Fiquem em paz, o Senhor os acompanhe.